Olá pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre os músculos da laringe. Opa, mas apareceu uma nota aqui dizendo que na verdade essa aula será sobre os músculos intrínsecos da laringe. Bom, a literatura chama de músculos intrínsecos aqueles que apresentam tanto a origem quanto a inserção nas cartilagens da laringe, movimentando-as entre si. Já os músculos extrínsecos são os que apresentam origem nas estruturas vizinhas e inserção na laringe ou no hioide, de forma a movimentá-los como um bloco, que é o caso dos suprioídeos, dos infraoídeos e alguns músculos da faringe e da língua. O que acontece é que na terminologia anatômica atual ou qualquer outra anterior, essa distinção não existe nem nunca existiu. Mas como esse adjetivo intrínsecos aparece em absolutamente todos os livros, vamos então de músculos intrínsecos da laringe. Então, inicialmente um pouco de etimologia para vocês. Quem quiser ler, pausa o vídeo, que eu vou seguir para não ficar muito longo. Muito bem, o que eu vou abordar nessa aula será a identificação, localização e ação desses músculos, a visualização em peças cadavéricas e, por fim, a inervação de cada um. Para facilitar, eu separei os músculos em 3 grupos, baseado na ação principal de cada um. Eu sei que existem ações sinergistas, que eles atuam em conjunto para desempenhar as funções da laringe, mas o foco aqui é uma explicação didática do que é fundamental. Dito isso, então nós temos os músculos que modificam o formato da rima da glote, alargando ou estreitando-a, os que modificam o comprimento, a espessura e grau de tensão do ligamento vocal, e os que modificam o formato do ádito da laringe. Antes de eu começar de fato, quero chamar a atenção para a nomenclatura desses músculos, que já indica os pontos de fixação. Então, cricoaritenoideo, uma extremidade fixada na cartilagem cricóidea e a outra na aritenoidea. Tireoaritenoideo, uma extremidade fixada na cartilagem tireoidea e a outra na aritenoidea, e assim por diante. Então, iniciando com o grupo dos músculos que alargam ou estreitam a rima da glote, aqui, em uma vista posterior da laringe, temos o músculo cricoaritenoideo posterior. É um músculo par, com aspecto de leque, que, como o nome já diz, se origina na face posterior da lâmina da cartilagem cricóidea e as fibras convergem superior e lateralmente para se inserirem no processo muscular da aritenoidea. Para vocês entenderem a ação desse músculo, eu fiz esse esquema que vai se repetir nos próximos slides. É uma vista superior da laringe. Essa é a cartilagem tireoidea, essa é a cartilagem cricóidea, e aqui em azul as duas aritenoideas com as duas corniculadas que não vão influenciar em absolutamente nada. As linhas tracejadas amarelas são os 2 ligamentos vocais. Dito isso, agora sim a ação desse músculo. Promove uma rotação lateral da aritenoidea, abduzindo os ligamentos vocais e, com isso, alargando a rima da glote. É importante destacar que esse é o único músculo que abduz os ligamentos vocais, o que permite a passagem de grande quantidade de ar, sendo importante na respiração, especialmente na inspiração profunda. O próximo é o cricoaritenoideo lateral. Essa é uma vista lateral da laringe, e para a gente visualizar esse músculo, primeiro nós precisamos retirar a lâmina da cartilagem tireoidea e o músculo cricotireoideo, que são mais superficiais. Pronto! O cricoaritenoideo lateral é um músculo par que se origina na margem superior do arco da cricóidea e suas fibras convergem superior e posteriormente para se inserirem também no processo muscular da aritenoidea. Ele é o antagonista do cricoaritenoideo posterior que a gente acabou de ver. Ou seja, promove uma rotação medial da aritenoidea
aproximando os processos vocais. Com isso, os ligamentos vocais são aduzidos e a parte intermembranácea da rima da glote é estreitada para a fonação. No entanto, reparem que a parte intercartilagínea da rima da glote permanece com um espaço triangular para a passagem do ar, o que para alguns autores é a situação característica da voz sussurrada. Porém, para a fonação da maioria dos fonemas, toda a rima da glote deve estar estreitada, tanto a parte intermembranácea quanto a intercartilagínea. E para isso, a necessidade da ação simultânea do crico aritenoide lateral com os músculos que veremos a seguir. Novamente, em vista posterior da laringe, no nível das cartilagens aritenoides, observamos delgados feixes mais superficiais que se originam dos processos musculares de cada aritenoide e cruzam a linha mediana num trajeto oblíquo, formando um X, para se inserirem no ápice da aritenoide contralateral. Esses feixes são o músculo aritenoide oblíquo. Algumas fibras contornam o ápice das aritenoides e se continuam pela prega ariepiglótica, configurando uma parte distinta do músculo, que vamos falar mais adiante. Mas voltando aqui para os aritenoides, essas fibras mais profundas, mais abundantes e espessas, dispostas em sentido transversal, fixadas nas faces posteriores das aritenoides, são o músculo aritenoide transverso, o único músculo ímpar dessa aula. Como eu disse, eles atuam em conjunto com o crico aritenoide lateral durante a fonação, aproximando as faces mediais das aritenoides, estreitando a parte intercartilagínea da rima da glote. Agora, nós partimos para os músculos que modificam o comprimento, espessura e tensão do ligamento vocal. O cricotireoide é um músculo par, superficial, localizado na face anterolateral da laringe, entre as cartilagens cricoidea e tireoidea, justamente como indica o seu nome. É dividido em duas partes, uma reta e outra oblíqua, que juntas conferem esse aspecto de leque ao músculo. Muito embora ele se chame cricotireoide, a maior parte dos autores acreditam que o ponto fixo é na margem inferior da lâmina e corno inferior da cartilagem tireoidea, e o ponto móvel na face externa do arco da cricoidea. Consequentemente, esse músculo eleva o arco da cricoidea e, com isso, a lâmina e as cartilagens aritenoides basculam para posterior e inferior. Admite-se também que, ao mesmo tempo, mas em menor escala, ocorre um abaixamento da cartilagem tireoidea, o que aumenta ainda mais a distância entre os processos vocais e a face interna do ângulo tireoide. O resultado disso tudo é um alongamento, tensionamento e afilamento dos ligamentos vocais para a produção de sons mais agudos. Para visualizarmos o tíreo aritenoide, novamente nós precisamos retirar a lâmina da cartilagem tireoidea e o cricotireoide. Pronto! É um músculo par que se origina internamente no ângulo tireoide e suas fibras se estendem quase que horizontalmente sobre a membrana fibroelástica da laringe para se inserirem na face anterolateral da cartilagem aritenoide. Assim, traciona para anterior às cartilagens aritenoides, aproximando os processos vocais da cartilagem tireoide. Com isso, o ligamento vocal é encurtado, relaxado e espessado para produzir sons mais graves. Algumas fibras mais superiores se separam do músculo em direção à prega ariepiglótica, caracterizando uma parte distinta do músculo que logo vamos comentar. Para estudarmos o músculo vocal, temos uma vista superior e um corte coronal da laringe. Primeiramente, na vista superior, notamos que é um músculo par, espesso, que se origina junto com o tiro aritenoide na cartilagem tireoidea e suas fibras quase horizontais
se inserem no processo vocal da aritenoide. Além disso, notamos ainda que ao longo de toda a sua extensão está fixado no ligamento vocal, que junto deste mais o revestimento de mucosa constituem a prega vocal. Reparem que lateralmente se relaciona com o tiro aritenoide, que por frequentemente trocar fibras com ele, alguns autores falam que o músculo vocal, na verdade, é uma parte do tiro aritenoide. Acredita-se que esse músculo atue quando o comprimento da prega vocal já está fixado pelo cricotireoide. Assim, como ele está inserido ao longo do ligamento vocal, sua contração permite que ele tensione partes específicas do ligamento vocal e inclusive aumente o diâmetro transversal da prega vocal em consequência da dilatação do seu ventre quando está contraído. Por exemplo, ele pode tensionar e aproximar a parte mais posterior das pregas vocais, de forma que o ar passe apenas pela parte anterior da rima da glote. Portanto, essa ação tensora do músculo vocal ajusta de forma especial a dinâmica da prega vocal, o que reflete nos vários sons produzidos pela laringe. E para finalizar a apresentação dos músculos, temos esses feixes musculares mais ou menos individualizados de dois músculos que já estudamos e que atuam no ádito da laringe durante a deglutição. Essas fibras do músculo tiraritenoide, que se curvam superiormente sobre a membrana quadrangular em direção à prega ariepiglótica, é a parte tireoepiglótica do músculo. E essas fibras delgadas do músculo aritenoide oblíquo, que se continuam ou se originam do ápice da aritenoide, também em direção à prega ariepiglótica, é a parte ariepiglótica do músculo. As ações combinadas dessas partes reduzem o diâmetro do ádito da laringe durante a deglutição, mas não têm força para baixar a epiglote. Isso acontece de forma passiva na fase laríngea da deglutição, quando a laringe é elevada e anteriorizada contra a raiz da língua, que juntamente com o corpo adiposo pré-epiglótico e o alimento presente nas valéculas, empurram a epiglote sobre o ádito. Este, por sua vez, assume um formato de letra T, e assim o bolo alimentar escoa lateralmente pelos recessos piriformes. Agora, numa parte mais aplicada da nossa aula, tem dois vídeos bem interessantes. O primeiro de uma laringoscopia, para a gente entender in situ as estruturas anatômicas, e o segundo de uma laringoestroboscopia, para mostrar a movimentação das pregas vocais. Então, antes mesmo de eu soltar o primeiro vídeo, já conseguimos identificar as valéculas epiglóticas e a prega glossoepiglótica mediana. Aqui é a epiglote, as pregas ariepiglóticas, os tubérculos cuneiformes, mais posteriores os tubérculos corniculados, os recessos piriformes, as pregas vocais aqui em branco e as pregas vestibulares da cor da mucosa mesmo. No próximo vídeo, reparem que ela começa emitindo um som grave e vai elevando até chegar no agudo. Prestem atenção no comprimento das pregas vocais e tentem determinar quais músculos estão atuando. E agora, pessoal, vem a parte prática da nossa aula. Para evidenciar esses músculos, não é uma dissecção muito fácil, e tampouco vocês vão ver tudo bem bonitinho como está no atlas desenhado. Mas é possível identificar muita coisa aqui sim. Então,
Numa vista lateral da laringe, bem superficial, esse é o cricotireoide, com suas partes reta e oblíqua. E em outra peça, ainda em vista lateral, mas agora com a lâmina da cartilagem tireoide removida, esse é o tireoaritenoide e esse é o cricoaritenoide lateral. Virando para uma vista posterior, esse é o cricoaritenoide posterior e aqui o aritenoide transverso. Nessa peça eu não consigo enxergar o aritenoide oblíquo. Talvez nessa outra, com muita força de vontade, a gente visualiza algumas fibras aqui num sentido oblíquo, que seria o aritenoide oblíquo, mas é mais difícil mesmo. E para finalizar a aula, tem a inervação desses músculos. Reparem que o músculo cricotireoide é o único que é suprido pelo nervo laríngeo superior através do seu ramo externo, enquanto todos os demais são inervados pelo nervo laríngeo inferior. Bom, é o seguinte, a terminologia anatômica trabalha muito com adjetivos opostos, então se existe um nervo laríngeo superior, espera-se que exista um laríngeo inferior. O que acontece é que esse termo já existiu em edições passadas da terminologia anatômica, como sendo a parte final do laríngeo recorrente. Porém, na terminologia atual, ele não existe. Não sei se foi um erro de digitação, ou se entenderam que era redundante um ramo laríngeo de um nervo laríngeo, enfim. Com exceção do cricotireoide, todos os demais músculos são inervados por ramos terminais inominados do laríngeo recorrente. E aqui, algumas imagens para ilustrar. Primeiramente, na imagem da esquerda, uma vista lateral da laringe, o nervo laríngeo superior, dando um ramo interno sensitivo e o ramo externo motor, que desce sobre o constritor inferior da faringe para alcançar o músculo cricotireoide. E o laríngeo recorrente, ascendendo no sulco entre a traqueia e o esôfago, penetrando profundo ao músculo constritor inferior da faringe para chegar em todos os demais músculos. Nessa outra imagem, uma vista posterior, a mucosa da faringe foi dissecada justamente para vermos os ramos terminais do laríngeo recorrente chegando na musculatura. Aproveitando a imagem, vale mostrar uma comunicação frequente que existe entre os ramos terminais do laríngeo recorrente com o ramo interno do laríngeo superior. Fato que também ocorre com as artérias laríngeas superior e inferior. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem os comentários do que vocês acharam dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.